Nesse tempo de sua carreira, que de grande êxito, parabéns, inclusive, Obrigada, pela clínica. Mara. Vamos falar também sobre a clínica. Me fala assim, os desafios que você enfrentou para chegar onde você chegou. Mara, foram muitos desafios. Primeiro, porque eu era uma grande sonhadora, e como eu te disse no início do PUD, não tínhamos recursos financeiros ali para a gente poder atuar, que é uma área que exige muito investimento financeiro. E na minha época, a graduação ela era praticamente que integral. Então, eu não conseguiria dividir ali entre trabalho e estudos. Então, estudei muito, consegui uma bolsa por êxito mesmo de estudos para entrar na graduação, e a partir disso, eu começo ali a estudar. Surgiram oportunidades dentro da faculdade para que eu começasse a desenvolver estudos científicos, né? A iniciação científica é muito importante na área odontológica. É a Faculdade Brasil? É Universidade Brasil, exatamente isso. A Universidade Brasil. Antiga Unicastelo, ela fica em Itaquera. São 3 unidades. Certo. Essa universidade. Um abraço para todos da Universidade Brasil. Obrigada, Mara. E eu fiz na unidade de Itaquera na época e tive ali a bênção de conhecer professores que viram em mim talvez um potencial, me deram uma chance de crescer dentro da área acadêmica. Então vamos dar nomes. Vamos lá. A essa gratidão. Os meus precursores na docência, professor Imparato e professor Elaine Marcílio, um beijo para vocês, um grande abraço, pessoas assim maravilhosas que viram em mim ali um potencial para o desenvolvimento da docência. Na época eles eram os pró-reitores e reitores da universidade e me deram ali todo o passo a passo inicial para que eu pudesse então me inserir na área acadêmica. Imparato, ele é dos grandes nomes da odontopediatria brasileira. E a professora Elaine também, olha lá eu. Ali, olha, na academia. Pois é, a gente procura também cuidar da saúde aí na academia, né? Temos hoje na clínica 3 profissionais, cirurgiões dentistas, que além de mim também atuam, contribuindo ali na nossa área de atuação. Que são, vamos dar os nomes. Vamos lá, doutora Lilimar Capelo, doutora Bruna Cavalcante, doutor Fernando Ferroni e eu ali, né, que estou como CEO da Multiclin Odontologia, e também temos as nossas assistentes, meninas maravilhosas que nos ajudam lá. Gostaria de mandar um abraço todo especial para a Vitória, para a Rafa, para a Camila, e também temos as assistentes que é a Ariane, que também nos ajuda muito, temos a Vanessa e muitas meninas ali que sempre estão agregando, fazendo estágios conosco e crescendo também conosco. Eu digo que a Multiclin, Mara, ela é uma formadora de cirurgiões dentistas. Todos os auxiliares que passaram comigo, ali como colaboradores dentro da clínica, se despertaram pela odontologia e galgaram ali suas caminhadas para a odontologia também, né? Então, muitos dos profissionais que passaram conosco hoje também são cirurgiões dentistas, e eu acho que isso reflete o amor que nós temos pela odontologia, em despertar nos nossos colaboradores, nas nossas assistentes, essa paixão pelo atendimento das pessoas, né? Pela saúde bucal. E assim, além dessa turma lá na clínica, a doutora, fala mais uma vez, você falou... A doutora Lilimar. Lilimar. Doutora Lilimar, ela é especialista em harmonização orofacial. Ela cuida da minha pele, porque eu já tô com 36, né, Mara? Preciso fazer um botox, preciso fazer um preenchimento labial. Então, a doutora Lilimar é fantástica. Doutora Lilimar. Sim, a doutora Lilimar traz o que é de mais harmonioso, de mais inovador dentro da harmonização orofacial. Nós temos uma linha de atuação que ela foge um pouco dos preenchedores. A gente cuida da sustentação da pele com os fios, a ativação de colágeno, contribuindo ali para a ativação de tudo aquilo que a nossa pele vai perdendo ali a partir dos 25 anos de idade. Então, essa é a doutora Lilimar. Depois nós temos a doutora Bruna, que é clínica geral e também ela é odontopediatra. E nós temos o doutor Fernando, que ele é especialista em cirurgia oral menor e também ele atua na área da implantodontia e reabilitação oral da nossa clínica. E a doutora Bela. E eu sou ortodontista, então atuo com a parte dos alinhadores, dos aparelhos fixos e também então, a ortopedia, né? Vamos lá. Existem várias formas. Então, tem a de silicone. Eu, como sou usuária de placa, sim, eu tenho, assim, tive uma dificuldade de achar, porque aqui é feita de borracha, como é que é aquele material? É um silicone, exatamente isso. Essa forma eu me adaptei bem, mas aquelas mais... De acrílico, rígidas.
Então, a diferença, a gente vai fazer a escolha da placa de bruxismo de acordo com a necessidade e os problemas evidenciados clinicamente, né? Então, o bruxismo, para quem nos assiste, seria o apertamento dos dentes. Normalmente, esse paciente tem o ranger dos dentes noturno. Então, normalmente, lá o maridão ou a esposa dá umas cutucadas à noite, ó, tá rangendo muitos dentes. E quando o paciente vem para nós na clínica, a gente vai observar que existe um desgaste importante da pontinha do dente que a gente chama ali de cúspide, que são as bordas incisais desse dente. Então, o paciente que tem o bruxismo, ele vai nos dizer que ele acorda com dor de cabeça, sensação de cansaço nos maxilares. E aí a gente vai optar ou pela plaquinha em acrílico, que ela é mais robusta, para pacientes que têm ali um bruxismo mais severo. É difícil de adaptar, né? Difícil. De encaixar. Mas assim, depois que você faz o ajuste, Mara, o paciente, ele acha estranho quando ele não dorme com a placa. Às vezes mas a de silicone eu acho... mais tranquila, assim, ela tem uma adaptação melhor. Como é que identifica se tem que usar a plaquinha na parte inferior ou na superior? Isso vai depender do posicionamento dos dentes desse paciente. Não existe um protocolo, existe uma avaliação da arcada dentária. Muitas vezes o paciente tem lentes de contato, a gente vai optar por uma placa de silicone, para que ela não venha agredir ali todo o esmalte, a construção das lentes de contato. Então, existe mais uma análise do perfil da arcada e de alguma harmonização que o paciente tenha feito para a gente escolher. Aí eu te pergunto, como anda a sua saúde bucal? Pois é. Você vai regularmente ao dentista, cuida da saúde bucal da sua família, dos seus filhos. E o aparelho de dente ainda é muito recomendado? Vamos falar sobre isso, então. Hoje em dia, a ortodontia ela teve uma progressão muito grande, graças a Deus, aí na área tecnológica. Essa minha que ela tá usando. E ela é minha paciente, né? Então, nós temos... o nome dela? Ela é Alice. A Alice, ela faz ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia é uma técnica que a gente vai indicar para crianças que estão no período de crescimento orofacial. Então, muitas vezes os pais acreditam que o aparelho só pode ser usado na dentição permanente. Isso é um mito, Mara. Os aparelhos, eles já podem iniciar ainda nessa fase de crescimento, já que ele vai promover um remodelamento das bases ósseas, contribuindo ali para a gente ter espaços para a vinda dos dentes permanentes. Então, se a criança chupa o dedinho, tem a mordida aberta, faz uso de mamadeira, tem muitas vezes o queixinho mais projetado para frente, tem aquele hábito de respiração bucal, é importante procurar um especialista que atue na área da ortopedia para a gente já iniciar essa intervenção de forma precoce. Então, os pais, como a Bárbara, que já iniciou a ortopedia dos pacientes, dos pequenininhos, e essa fofa vai usar também aparelhinho, logo mais. O nome dela é a Bia. Né? A Bia. E a Bia já vai desde pequenininha para o consultório odontológico. Então, essa apresentação é muito importante, porque os irmãos mais novos veem os irmãos mais velhos passando, e aí a gente cria uma atmosfera muito gostosa. As crianças não têm trauma para ir ao dentista, vão felizes, vão satisfeitas. Isso é muito gostoso. Assunto, e vai se vencendo isso do trauma. Eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu fui e sentei numa cadeira de um dentista. Quem não lembra, né, Mara? Você lembra? O sofrimento, aquela cena. Você, a primeira vez, eu vou no dentista, não. Hoje não, já vem uma outra cultura, um outro tipo de informação onde a criança vai sorrindo. E isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Mas isso, a gente tem que chamar atenção também para os pais. É muito importante, as crianças nos espelham todo o tempo. Então, como é que é a sua saúde bucal? Como é que é a saúde bucal do pai? Como que é o momento da escovação? Se o pai não usa fio dental, se o pai não escova os dentes na frente da criança, a gente vai ter uma criança que vai ter certa dificuldade para fazer a higienização. Então, as crianças nos modelam. Então, é muito importante as crianças acompanharem os pais nas consultas. Essa resposta divina para tudo na vida. Para tudo, né? Elas nos modelam o tempo todo. Então, se a gente ter o hábito em casa, a criança vai conseguir introduzir a higienização de uma forma muito mais tranquila. Vamos falar dessa projeção maxilar, né? Sim. Do maxilar para frente. Isso pode acontecer tanto com a criança, tanto em uma fase adulta, a pessoa começar a ter esse vício de projetar o maxilar para frente.
que acontece, Mara? Existem alguns problemas que a gente vai chamar de problemas esqueléticos. Os problemas esqueléticos seriam crescimentos ósseos que esse paciente vai apresentar devido a questões hereditárias, genéticas. Então, o pacientezinho que tem o queixinho mais para frente é aquela criança que provavelmente ele vai ter ali casos na família, seja o tio, a tia, os próprios pais, que também já tem essa tendência de crescimento. Então, nem sempre é uma questão postural, onde a criança coloca aquela mandíbula para frente. Muitas vezes a gente tem sim um crescimento discrepante. A maxila, que é a parte de cima, ela tem um crescimento mais atrasado. Sendo mais direta, depois que a gente vai ficando velha, a gente começa a ter... Quando acontece isso, aí a gente tem a perda da dimensão vertical de oclusão. O que é isso? A falta dos dentes. Então, a falta dos elementos dentários, ela vai causando uma projeção da mandíbula e o envelhecimento facial. Então, a gente vai tendo aqui uma queda, vai despencando, né, a face. Então, a gente vai tendo uma queda aqui muscular, os ligamentos, e isso vai causando uma projeção óssea mais à frente. A gente vê aquelas pessoas mais idosas, edêntulas, que não têm os dentes. E o que fazemos? Que a gente tem que fazer a reabilitação oral, tá? É por isso que eu gosto muito de vincular na clínica a reabilitação oral com a harmonização orofacial. Não tem como eu harmonizar o rosto se eu não olhar para a boca e para os dentes desse paciente. É por isso que eu acho tão bonita a harmonização orofacial quando bem feita na odontologia. Porque nós temos o poder de atuar reabilitando esse paciente com as suas funções, com a sua mastigação, seja através de uma prótese, de restaurações, de lentes, de implantes. E quando a gente faz essa reabilitação funcional, aí sim nós vamos vir com a harmonização. A harmonização aqui aí é a moldura do rosto, onde a gente vai conseguir, através dos dentes, estruturar todo esse tecido, toda a parte muscular, para a gente devolver essa saúde para o paciente. Então, o paciente vem buscando a estética, mas o cirurgião dentista precisa também mostrar priorizar que a saúde é muito importante. Exatamente. Isso, é sempre segundo plano. Exatamente. Não o primeiro, a estética Isso. não é o primeiro plano. Exatamente. Essa sempre a saúde. reabilitação. E essa reabilitação? Quem está nos vendo? Olha, eu comecei a sentir que a minha mastigação, ela tá com algum problema. Sabe aquela pessoa que morde até a bochecha? A bichecto, assim, Sim. sabe? Tira a bichecto, faz bichecto. Será que essa é a solução? Nem sempre. Quando a pessoa morde a própria... Não, nem sempre, né? A bichectomia é uma cirurgia estética, onde a gente faz aqui a remoção de uma estrutura chamada gordura de Bichat, para a gente ter um afinamento do rosto. Mas a gente sabe que em algum momento, você remover esse tecido gorduroso pode trazer algum prejuízo aí, né? Então a gente precisa avaliar. Mesmo quando a pessoa morde, tipo, mordi aqui a minha... Se o paciente morde, Mara, a gente precisa avaliar clinicamente o que está acontecendo. De repente a gente tem um dente do siso aí nascendo, que está interceptando a oclusão dessa bochechinha. Em outras situações também a gente pode ter dentes mal posicionados, dentes encavalados, dentes apinhados e muitas vezes a ausência de dente, né? A ausência do dente promove a sucção da bochecha, então a gente precisa reabilitar. Bingo, era isso. Aonde é que tá faltando o dentinho? Exatamente. O problema que você está enfrentando pode estar justamente aí. Não pode, aí você tem que fazer o implante. Posso puxar um gancho aqui? Deve. Não só a mastigar a bochecha, como também a ausência de dentes promove uma sucção, levando ao desenvolvimento de doenças de boca. Então, nós temos as lesões reacionais, que são lesões de boca que vêm através dos estímulos da mastigação. Então, uma mastigação errada por conta da ausência de dentes pode estimular o desenvolvimento de lesões de boca. Isso é muito importante a gente mencionar. Dá um exemplo de lesão de boca. Várias, Mara. A boca, ela é porta de entrada de muitas doenças. Vamos falar de algumas? Sim. Se a boca pode... Vamos lá. Então, na boca, hoje, o cirurgião dentista que atua na área do diagnóstico, a gente pode se deparar com lesões de boca, desde as lesões traumáticas que falamos aqui, até doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis. Então, o cirurgião dentista, ele consegue, através das alterações da boca, diagnosticar sífilis, HIV, herpes, que também não deixa de ser uma doença sexualmente transmissível, o HPV, que é uma doença que tem tido uma incidência muito grande, até contribuindo para o desenvolvimento do câncer de orofaringe e também doenças autoimunes. Hoje a gente fala muito das doenças autoimunes, que são doenças que vão causar uma autodestruição do corpo. Nós temos ali o lúpus, diabetes, que também é uma doença autoimune, e são doenças com manifestação na boca.
Então, muitas vezes o paciente nem imagina que tem essa doença e quando nos procura no consultório, através do exame clínico, a gente vai conseguir evidenciar essas alterações de boca e fechar o diagnóstico. Então, já tenho casos na clínica, por exemplo, de pacientes que nós conseguimos fechar o diagnóstico de HIV através de alterações gengivais. Olha. Gengivas sangrantes, com sangramento espontâneo, e aí a gente associa as características clínicas Ele é apaixonada com mesmo, o paciente, né? Não, eu amo o que eu faço, Mara. Apaixonada. E a área do diagnóstico, para mim, é uma área muito gratificante, porque eu consigo salvar vidas.